receba calorosamente este momento, onde a inspiração divina pode florescer em seu dia, trazendo paz e clareza. Que essas palavras possam ser um abraço para o seu coração, trazendo conforto e serenidade. Porque é impressionante como, à medida que a gente vai conversando, que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai percebendo como todos nós hoje estamos sofrendo das mesmas causas, pelas mesmas causas. E uma delas é justamente a infelicidade na administração do tempo. O tempo, a lida com o tempo, está nos angustiando demais. Porque nós estamos todos tendo uma percepção de que nós não estamos vivendo como deveríamos. E é justamente o que o homem está experimentando. E é claro que ele vai negar o tempo todo. Boa parte da conversa, a menina vai desmentindo tudo aquilo que para ele é uma verdade que ele construiu para proteger-se do enfrentamento que ele precisava viver. E a menina vai desconstruindo, mostrando para ele que aquele discurso que ele está fazendo não está de acordo com os sentimentos que lhe ocorrem. E aí é interessante porque essa desconstrução, ela vai sendo um caminho que todos nós fazemos também. Até aqui na 4ª página tem um texto que eu preparei para que quando aquele que está passando pela livraria pegar o livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que se trata. É em vão procurar por uma resposta quando ainda não fizemos a pergunta certa. O conflito seguirá infértil se não receber o benefício da lucidez que só o enfrentamento das perguntas proporciona. Uma vida que não é refletida não pode ser bem vivida. Só o debruçar reflexivo sobre nós é capaz de reorientar a coerência, desfazer os equívocos e estabelecer o julgamento que nos coloca diante dos dilemas fundamentais. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito alta a fatura das emoções? Muito alto. Estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar e perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Não nos apressemos em responder. É preciso conviver com as questões, olhá-las nos olhos, permitir que suas arestas desconfortáveis encontrem os encaixes na alma ferida. Há caminhos que não podemos andar acompanhados. E este é um deles, o que nos leva ao dentro de nós. Ande pelo seu. Ofereça-se a compaixão, o que de mais nobre você pode se proporcionar. É sob a sua tutela amorosa que você descobrirá que a vida pode ser diferente e que nunca é tarde para reorientar a sua história. Ouça o que você tem a dizer-se. Recolha-se com este livro nas mãos. Nele há um itinerário para os que pretendem renascer. Aceite este convite. Não espero que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Então, nessa necessidade que é muito comum a todos nós, minha gente, esse livro nasceu com o desejo de refletir aquele que foi o meu grande conflito nos últimos 2 anos, que era justamente perceber que eu estava construindo a minha vida de um jeito que o meu coração não estava onde estava o meu passo. Às vezes os meus pés me levavam para lugares muito diferentes do que me pedia o coração. E a linguagem do coração é a linguagem da consciência, é a linguagem da menina. A menina que ainda não está contaminada com as mentiras do adulto. Porque nós contamos mentiras demais para nós. Nós arrumamos muitas desculpas para justificar a nossa conduta errada. Você sabe disso? Quantas vezes você se pegou fazendo justamente uma defesa daquilo que é indefensável em você? Quantas vezes você tentou defender para o outro aquilo que nem para você
é justo ser defendido? Porque você sabe que está errado. Aquela maneira que você assumiu de viver, o excesso de tantas coisas que lhe retiram às vezes o direito de desfrutar até daquilo que a vida já lhe deu. Nós estamos protelando, deixando para outro dia as nossas alegrias, a nossa felicidade. E não é justo. Não é justo. Não é justo nós ficarmos justificando e mentindo para nós, criando uma defesa de um jeito de ser que precisa ser modificado urgentemente. Sem medo de errar. Andando por aí, conhecendo as pessoas, falando com aquelas que eu já conheço há muito tempo, nós estamos todos vivendo o mesmo conflito. Nós estamos com uma sensação de que o tempo está passando e nós não estamos extraindo de nós o melhor que podemos extrair. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos excessivamente cansados, com demandas muito além das nossas possibilidades. Não estamos tendo tempo para viver as nossas emoções como elas merecem ser vividas. Nós não estamos tendo tempo para viver o processo do autoconhecimento. Então sofremos sem saber por que estamos sofrendo. Erramos porque não sabemos por que estamos errando. E de repente, um conflito se estabelece. Há um momento do livro em que a menina conta para o homem. Quando ela faz a reflexão sobre o tempo, ela conta uma história de José Saramago, o grande escritor português. Numa das últimas entrevistas de Saramago, estava dando uma coletiva de imprensa, uma repórter pergunta para ele: Saramago, você que é um homem tão vitorioso, que já ganhou tanto prêmio na sua vida como escritor, o que você gostaria de ganhar nessa fase da vida? E Saramago, vivendo um tempo de silêncio, como se julgasse aquela pergunta dentro dele, desejoso de responder para ele e não para a repórter, sim, porque às vezes o outro nos pergunta, mas quem está precisando daquela resposta somos nós. E como Saramago era um homem muito sábio, muito introspecto, ele certamente identificou que aquela pergunta não era só para dar à repórter, mas era sobretudo para ele. E aí ele respondeu que naquela fase da vida, se ele pudesse escolher ganhar alguma coisa, ele escolheria ganhar tempo. Quando eu vi aquela entrevista, minha gente, aqui aliás está num documentário sobre a vida dele, eu fiquei pensando como é verdadeiro isso. Como é angustiante a gente olhar para a nossa agenda e a gente perceber que nos falta tempo para você colocar alegria na agenda, para você agendar coisas que vão fazer bem a você, que não serão apenas o cumprimento de obrigações. Como é especial e como é luxuoso você tirar um dia para você de fato ficar com você. Como eu estava dizendo para vocês, esse tempo que eu fiquei em Portugal, não fiquei com os outros, não foi um tempo que eu tirei para ficar com pessoas, não. Tanto é que eu encontrei pouquíssimas pessoas. Claro, eu tinha minha rotina, esbarrava em alguém aqui e ali, mas conversar mesmo, conviver, não. Foi um tempo meu. Eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha casa, encontrar-me com este ou aquele. As poucas vezes que isso aconteceu foi porque eu quis. Aqui não. No meu dia a dia, e você também, certamente, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas. Mas muitas. E aí, de repente, você descobre que o luxuoso é você poder olhar para a sua agenda e dizer: hoje eu quero viver isso. E você ter o direito.
Ah, padre, mas esse mundo que o senhor está falando aí é muito ilusório. Nós trabalhamos muito. Eu sei, eu também trabalho muito. E tenho repensado muito esse excesso de trabalho. Nós precisamos criar, não precisamos parar de trabalhar, a não ser que você já possa, e queira, e escolha isso. Olha, eu já posso parar de trabalhar, já fiz um patrimôniozinho, vou viver com menos, vou modificar a estrutura da minha vida, vou gastar menos, mas eu quero viver melhor. É diferente. Mas nós criarmos, porque às vezes, minha gente, até o tempo que nós temos para descansar, nós não gastamos de maneira inteligente. Às vezes nós somos muito infelizes na maneira como nós escolhemos gastar o nosso dia de descanso. A começar por esse aparelho, que é muito citado aqui nesse livro. Este invasor autorizado, que retira a nossa paz dentro do nosso quarto, porque para onde a gente vai, a gente leva isso. Então isso é muito recente. Essa dependência que nós temos deste aparelho, ela é muito recente. Nós estamos protagonizando a mudança. Quais são as doenças que isso trarão para nós? Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. Os nossos filhos já estão, mas nós estamos antes deles. Quais são os desequilíbrios emocionais, físicos, que isso vai trazer para nós? Só o tempo vai dizer. Então, às vezes, o tempo de descanso, nós escolhemos gastar da pior forma. Padre, eu não consigo me perdoar por algo que fiz. Como faço para acalmar o meu coração? Minha filha, a gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião. É você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro, porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso, eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá, parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei a minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo e lembra toda hora, meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável.
ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Tem um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história, enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa. Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem com regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de olha, estava legal isso. Não, é sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado.
E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que elas só escutam inveja. Não tem aquela história, a gente colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente? Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, a gente estava dizendo, né, de às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado, porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não, muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou, e ele tem uma palavra para me edificar, mesmo que seja de correção, mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo? Mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito. Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida, e que nós não estamos fora.
Como eu dava o exemplo da dengue, quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de jogar a água podre fora, de jogar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio. Eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade. Pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece, que está registrado, é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística.
quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és Lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim, seja através da sua palavra ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo, Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: é que nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida.
O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida e você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse fato. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai. Eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Para que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-los. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta não. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil.
Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de 2 sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorsos. São nessas 2 vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você é que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro aqui. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ele ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida com tudo aquilo que ela tem e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, a gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida. Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas.
Mas o rompimento dessa relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito. E agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa. Dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que, se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Dê nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança. Mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda. É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo. Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim.
Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa, sem esse sapato. Eu trouxe, mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo: eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que, se estiver no lugar errado, eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho. Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problema sim, porque faz parte da vida. Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje, você possa ir dormir, pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim, e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. De vez em quando você também tem alguém que aproxima, né? Que fica atentando contra aquilo que você tem de mais bonito, de mais sagrado. Sabe, minha gente, ultimamente
Esses dias têm sido dias difíceis para mim. Sofrimentos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, decepções com pessoas que você ama. E aí uma pessoa disse para mim assim: padre, contando, a minha dor, o meu sofrimento, ela falou assim: quanto mais puro é o coração da gente, maior vai ser o nosso sofrimento por tudo aquilo que nos acontece. E às vezes a gente tem uma tentação de pensar, porque a gente foi enganado, porque a gente sofreu, a gente foi traído, foi deixado de lado, a gente corre o risco de endurecer o coração da gente e falar: tá bom, vou fazer do mesmo jeito. Não. Essa é uma arma que não vale a pena. Toda vez que tentarem matar a sua melhor parte, reaja. Toda vez que alguém atentar contra a sua sacralidade, contra aquilo que você tem de mais precioso, não permita. Vai se decepcionar de novo? Não tem problema não. É melhor ainda a gente se decepcionar e seguir tendo o coração puro, tendo o coração limpo. Limpo de ódio, limpo de ressentimentos, limpo de mágoas. Que a vida só vale a pena quando é vivida assim, minha gente. Quando você tem consciência de que você está sendo o ser humano que você deve ser. E você olha para o tempo vivido e fala: tá aqui. Tá valendo a pena ser quem eu sou. Fico olhando para você e fico imaginando quanta dor que não deve ter nessa história aí também. Ixi, o povo está dizendo. Quanta traição. É duro a gente ser traído, não é verdade? Você ser julgado fora. É duro a gente sentir que você foi usado, que aquele que dizia que te amava não amou, que aquele que dizia se comprometido com você não era. É muito duro. É duro na vida a gente ter que admitir que nós fomos um território banal na vida do outro. É muito duro. Isso eu encontro o tempo todo, minha gente. As pessoas hoje se descartam com muita facilidade. As pessoas se jogam fora com muita facilidade. Eu vejo pai traindo filho, filho traindo pai, amigos que se traem, marido e mulher. E a gente tem que sobreviver a tudo isso. Sabe por quê? Porque a pior traição que nós podemos receber na vida não é a que o outro nos faz, mas é aquela que a gente deixa e continua e permite continuar dentro de nós. Cuidado. Cuidado para você não desperdiçar a sua vida neste tempo debaixo da terra, neste tempo de sofrimento, sem descobrir que esta dor, que este sofrimento pode lhe gerar uma ressurreição. E aí a gente nasce muito melhor. Quem sabe depois daquela traição, depois daquela dificuldade, você hoje tenha condições de renascer muito melhor, muito mais forte, muito mais resistente. Olha o meu presente hoje, ó. Está dizendo que eu sou campeão do mundo, igual Adriano Moraes. Ah, agora eu estou podendo. Sabe por que eu fiz questão de colocar o presente do Adriano? Porque eu tenho consciência que todos os dias eu preciso me recordar que eu nasci para vencer. Todos os dias. Você sabe que a minha missão como padre é essa, eu não tenho dúvida. Para mim nada mais pode ser precioso, minha gente, do que aquilo que hoje à tarde aconteceu ali. Quantas pessoas segurando na minha mão e dizendo assim: ô padre, obrigado. Outro dia uma senhorinha me encontrou. Ela ficou assustada quando me viu lá no aeroporto. Eu estava retirando a minha mala. Ela gritou e falou assim: ah, mas eu não poderia deixar de dar um abraço no meu Lexotan. Ela disse que eu sou o Lexotan dela.
Já valeu ter vivido ser o Lexotan na vida de alguém. Estou errado? Não? É bom demais quando você sabe que a sua vida empresta sentido para alguém. O seu trabalho empresta sentido para alguém. Só que eu também tenho que viver o desafio de descobrir o sentido de tudo isso. Eu não quero ser um funcionário da fé. Eu quero cada vez mais estar comprometido para que você possa usar esse cinturão também e você ser um campeão. Quero te ver perdedor. Sou o seu Lexotan? Obrigado. Sabe por quê, minha gente? Essa vida é curta demais para a gente poder desperdiçá-la com o que não vale a pena. Pode ser que hoje você também esteja sentindo o mesmo que eu senti nessa semana. Pode ser que o seu coração também esteja doído por alguma traição, por alguma coisa ruim que tenha acontecido na sua história. Não tenha medo disso não. Você pode ficar melhor. Não se entregue. Não se curve. Faça como a cigarra. Vive esse período como um tempo de preparo para o seu canto. Uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir, eu preciso de alimento. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. As coisas, elas vão criando um contexto para nós que é de aprisionamento. Por mais livre que a gente seja, a gente sempre tem um certo e, às vezes, alguns moderados, outros um exagerado apego às coisas. Aliás, quando a gente vai morrer, quando a gente sabe que está próximo de morrer, muito nos pesa o saber com quem ficarão as coisas. Uma pessoa que foi livre, por exemplo, dos bens materiais, quando se aproxima o fim, ela vai ficar muito mais conflituada com como ficarão as pessoas. O filho que deixou, né? Agora, quando existe um apego material, a pessoa ela fica muito mais preocupada com quem ficarão as coisas do que como ficarão as pessoas. Então, diferente da riqueza material, a riqueza espiritual ela não ocupa espaço. Ela varre espaços dentro de nós. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais, diferente dos acumuladores. É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Pois é uma doença, é um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade, ela comporta também dimensões materiais da vida. Mas não se engane. Depois de ter o que é material, se não há um significado espiritual para aquilo que se tem, vira prisão para nós. Você vai viver para administrar o que você construiu, não para desfrutar.
E é muito triste viver para administrar. Às vezes a gente vê pessoas que são como cães amarrados nos bens que têm. Alguém se aproxima e já faz. Não é assim? Vive ali para vigiar. O carro não pode ter um arranhãozinho. Se ele perceber que tem um arranhão, ele já não dorme à noite. Ele já quer no outro dia e resolver o que é problema. É um apego exagerado. Faz a felicidade depender de tudo aquilo que é material. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Aí você chega um momento que você até precisa perguntar, né? Quem é de quem? É o carro que é meu ou eu que sou do carro? Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. As coisas não nos tornam mais ricos. As coisas só nos tornam mais pesados. Porque é o ter sem espiritualidade. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali as pessoas que transitam por ali se amam. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Nós crescemos demais como pessoas, quando nós conseguimos ultrapassar o significado da matéria. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato. De perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé.
Lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade, fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: Padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, Padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela, porque é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, né? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra, eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. Que aquela mulher com aquela coragem de dizer: eu não consigo dizer não ao álcool, Padre. Minha gente, eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim aquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta,
humilhou, porque não tem gente como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente, ele nos humilha. Pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você. Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais. Sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui, no meu coração, eu não aceito que a morte entre. Que preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. É levar amor, é levar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo, e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo. Queira de verdade. Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece.
Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. Padre Fábio, que posição tomar quando a gente perdoa várias vezes, e a pessoa não melhora? Continua fazendo a mesma coisa, agindo de maneira tão hostil. Minha filha, a dinâmica do perdão, ela sempre... Primeiro, a gente não tem que contar quantas vezes a gente perdoa. A gente sempre vai perdoar por um motivo muito óbvio. A pessoa tem um valor para a gente. O maior desafio do perdão é quando você percebe que, ao não dar um jeito e continuar fazendo as coisas erradas, você precisa ter atitudes que possam conscientizar essa pessoa do mal que ela comete, com ela e com os outros, né? Então, perdoar não é só dizer eu perdoo você. É uma atitude também que precisa abranger um pouco mais, que precisa refletir a vida. Porque o perdão não é uma atitude mágica. Não é uma regra simples de ser vivida, porque ela tem toda uma dinâmica existencial. A regra do perdão passa o tempo todo pela análise da vida que nós estamos vivendo, daquilo que estamos fazendo para machucar, para ofender, né? E aí, muitas vezes, o que a gente precisa é ser um pouco mais duros no momento em que a gente perdoa, colocando também algumas regras. Olha, desculpa, você me machucou nisso, naquilo, eu gostaria de estabelecer esse limite, porque eu não quero mais, não lhe darei mais o direito de me magoar dessa forma. E o outro tem que entender que a sua palavra é verdadeira, que você também não pode colocar essa regra e não dar autoridade para essa regra, né? Muitas pessoas não mudam com a gente porque a gente não muda também na maneira como nós exigimos esse respeito. Agora, o perdão, quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas vezes eu tiver motivos para isso? O que eu mais temo é que às vezes a relação vai se desgastando tanto que a gente perca o amor que tem um pelo outro. E ao perder o amor, ao perder o respeito, a gente perde a vontade de perdoar. Então o grande desafio é esse. E você que está pisando na bola demais com alguém, cuidado. Ainda essa semana no avião, um jovem entregou um bilhetinho para mim, e na hora que eu li, ele estava dizendo assim que ele estava muito triste porque ele tinha perdido a namorada dele. E aí ele confessou por que perdeu a namorada. Então ele dizia assim: padre, eu pisei muito na bola com ela e ela se cansou disso. E eu agora estou lutando para recuperar, mas não está fácil. Então veja bem, aqui nesse caso, alguém tomou consciência de que estava pisando na bola, de que não estava agindo corretamente, não estava sendo fiel, não sei que tipo de fidelidade era, né? Que às vezes nós somos infiéis de outras formas, não é só traindo o outro, né? Infiéis às vezes na própria maneira como compreendemos o outro. E aí ele estava chateado com ele mesmo, precisando restabelecer dentro dele o sentimento de perda. Ele precisava admitir que perdeu e restabelecer dentro dele um sentimento de esperança de que poderia reconquistar a menina. Só que agora ele estava sofrendo as consequências de não ter sido capaz
de dar valor no perdão que ela tantas vezes concedeu a ele. Então são duas dinâmicas diferentes. A dinâmica de quem concede o perdão é fazer de tudo para manter vivo o amor que tem dentro do coração. Porque se o outro continuar errando, a gente vai ter que ter reservas de amor para continuar ajudando. Agora, do outro lado, o que está recebendo o perdão, o que está sendo beneficiado pela misericórdia, precisa também tomar um posicionamento, né? A gente não pode ficar agora relaxado, acostumado, o outro me perdoa, então eu vou fazer tudo sempre errado. Não. Até mesmo é uma forma de comprometer-se com o amor que você recebe. Amar implica obrigações, né? E ser amado também implica obrigações. Se eu sei que aquela pessoa me ama, que ela tem um respeito por mim, que ela tem um carinho por mim, isso tem que modificar o jeito como eu a interpreto, o jeito como eu lido com ela. Eu tenho que ter mais tato para não deixar a minha pior parte prevalecer. E esse é um trabalho de todo dia, minha gente. É um trabalho de toda hora, porque conviver não é fácil. Nós sabemos que a dinâmica do perdão é muito necessária à vida humana, é porque nós somos frágeis e nós cometemos muitos erros. Nós não conseguimos fazer o bem, São Paulo já dizia isso, não conseguimos fazer o bem que a gente quer fazer, e muitas vezes fazemos o mal. Agora, o que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ter sempre diante de nós que a experiência humana, por mais dolorosa que ela seja, ela sempre vale a pena. Nós não podemos desanimar da vida. Precisamos ter sempre essa coragem de reinventar todos os dias os nossos significados, os nossos motivos, né? Olhar para essas pessoas que nós amamos e renovar o nosso compromisso com elas. Os nossos amigos, você que é casado, você que tem namorada, renovar os nossos compromissos com os nossos pais. Isso é tão fundamental. A vida de uma família é mais feliz à medida em que as pessoas renovam os seus vínculos. Se você não renova, você corre o risco de cair na mesmice, nessa rotina que muitas vezes estrangula o sentimento, que atrofia, igual o músculo, né? Se você não faz exercícios para o músculo, ele vai atrofiar. O organismo não vai gastar energia com o músculo que não está funcionando. Então você tem 1000 músculos no braço aí, não sei quantos músculos tem. Quantos músculos você tem no braço? Não sabe não, né? Pois é. Vai ficar maior o músculo que você mexe com ele, que você exercita. Por isso que levantar peso faz com que o braço cresça, né? Porque você vai recrutar fibras musculares que antes estavam adormecidas. Então todo mundo tem um potencial para ficar com uma musculatura mais resistente, mais viva, né? Digamos assim, mais tonificada. Agora, meu amigo, se você deita no sofá, faz um balde de pipoca, um balde de Fanta e vai assistir a sessão da tarde todo dia, e não está nem aí para os músculos que você precisa pôr para exercitar, para eles ficarem dinâmicos e tonificados a vida inteira, você corre o risco de chegar um momento em que esses músculos estarão fracos, você vai cair com mais facilidade, você vai sentir muitas dores. O amor é a mesma coisa. É um músculo que, se você não exercitar, morre. Morre não, fica escondido lá, dormindo lá, tranquilinho no canto da... Deixa que as outras fibras trabalhem, né? Eu não acredito que esse seja um objetivo de vida nosso, né? Eu acredito que para a nossa vida ter qualidade, nós temos que descobrir o tempo todo os pequenos gestos que podem fazer essa qualidade acontecer. O amor que nós amamos é feito de pequenos gestos. É uma atenção que nós damos, é um telefonema que nós fazemos, é uma palavra que nós oferecemos, é uma atenção, é um gesto, um presente, uma lembrança, enfim. O amor em família, ele carece o tempo todo desses exercícios que fazem a família ser forte. Da mesma maneira como o exercício fortalece o músculo, o amor fortalece a família. O amor fortalece a relação humana.
Amigos serão mais amigos à medida em que se amam mais. Agora, na dinâmica do amor está o perdão. Porque eu, por mais que eu queira acertar, em alguns momentos da minha vida eu vou errar com aquela pessoa. Agora, eu preciso ter consciência de como erro, quando erro e por que erro. E aí vou começar a fazer um trabalho comigo para tentar neutralizar essas situações que me fazem errar. E aí entra a velha questão, que eu não me canso de falar. Autoconhecimento, minha gente. Descubra como é o seu funcionamento. O que te irrita, o que te faz chegar ao limite. E começa a ser disciplinado para poder trabalhar nessas questões. Não se acomode, não. Não deixe se acomodar, assim como muitas vezes se acomoda o músculo do nosso corpo, que já não quer fazer mais nada, que já se entrega à fraqueza. Não, nós vamos ser muito fortes, em todos os sentidos. Nós vamos ter disposição interior para amar, para perdoar, quantas vezes necessárias for. Agora, eu preciso ter disposição para evitar a mágoa. Essa é a grande questão. Muitas vezes nós queremos que o outro nos perdoe, mas nós não temos disposição de evitar o que magoa. Aí a gente se justifica, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo é uma frase que só combina com gente morta. Escreve lá no defunto e fala, eu sou assim mesmo. E o defunto tem todo o direito de ser assim mesmo. Ele só vai mudar para pior, ele vai desfazer tudo que está ali. Agora a gente, quantas vezes eu encontro pessoas que ficam se justificando nos seus comportamentos agressivos, atrás disso. Não mexam comigo porque eu sou assim mesmo. Eu sou explosivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Por favor, mas você não precisa ser a vida inteira assim. Ou você é tão incapaz de lidar com você mesmo, ou você está tão indisposto de lidar com você mesmo. Quem disse que você tem que morrer desse jeito? Não tem que se acomodar. Ou então você não acredita na força de Deus. Eu olho para mim, sabe? Ainda hoje estava falando sobre isso. Eu olho para mim, um menino que eu era, tímido, medroso. Eu continuo tímido hoje, mas eu trago isso sob controle. Porque a minha missão me pede isso. Eu não tenho o direito de ser um padre amordaçado nos meus medos. Senão a minha missão não tem qualidade. Eu não posso dizer, eu sou um padre e não prego, não vou fazer a minha homilia, eu não vou orientar o povo. Eu não tenho direito de fazer isso. Então eu preciso fazer a minha luta pessoal contra as minhas fraquezas e a favor das minhas virtudes. Então veja bem, essa palavra, eu sou assim, não mudo, só serve para quem já morreu. Não admita que você utilize essa expressão para se justificar. Não se justifique dos seus erros. A pior coisa que tem é você conviver com uma pessoa que não assume que errou e fica justificando o tempo todo para ela mesma e para os outros por que errou. Tudo bem, o perdão está aí para ser dado, para ser oferecido, mas a gente precisa saber que o perdão tem que nos motivar a atitudes concretas de mudanças. Eu preciso cada vez perdoar mais e ter menos necessidade de ser perdoado. Esse é o nosso projeto de vida. Porque quando Deus modifica o nosso coração, Ele nos dá muita disposição para perdoar e nos dá força. Cada palavra compartilhada aqui é uma expressão do amor de Jesus que nos envolve. Inscreva-se para fazer parte desta comunidade de fé. E, nos comentários, compartilhe como o amor de Cristo tem iluminado seus dias. Que cada interação seja um testemunho do amor divino que nos guia.